Meu caro irmão, minha irmã, vamos para mais um texto da Sagrada Escritura que nos fala do Espírito no contexto do Pentecostes. Dessa vez a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 ao 25. Irmãos, procedeis segundo o Espírito. Atenção! O cristão, desde o batismo, tem nele o Espírito de Cristo habitando, ou como dizem os teólogos, inabitando. Habitando permanentemente, habitando no sentido de realmente estar lá, transfigurando, cristificando pouco a pouco a vida, as atitudes, a existência, tudo naquela pessoa. Então o cristão, ele vive no Espírito. Se ele vive no Espírito, ele recebeu no batismo o Espírito como vida, na crisma o Espírito como força, na Eucaristia o Espírito como amor, como vida que se entrega, vida igual à vida de Cristo, fazer da vida uma entrega a Deus e aos irmãos. Então, se vivemos assim, procedamos assim. Procedei segundo o Espírito. Assim não satisfareis aos desejos da carne. É preciso ter muito cuidado com essas expressões em São Paulo. Em São Paulo, carne pode significar corpo. Pode significar também a debilidade das criaturas. Carne pode significar também pecado. Pecado é aquilo que para São João é chamado de mundo. A carne, o homem fechado para Deus. O homem que não reconhece Deus como seu Senhor, o homem que pensa que se basta a si mesmo. Esse é o homem carnal. São Paulo pensa sempre que existem três tipos de homem. O homem carnal, fechado em si, que diz a vida é minha, eu faço como eu quero. O homem psíquico, que é o homem que vai, é até bom, procura ser bom, mas não passa do nível da sua razão. E o homem espiritual, o homem que é guiado, transfigurado pelo Espírito de Cristo e é aberto para esse Espírito. Este é o cristão. Então, viver segundo o Espírito é viver aberto para Deus. É deixar-se guiar pelo Espírito de Cristo. Viver segundo a carne, não satisfareis aos desejos da carne. Veja, não é o corpo, é carne. Quer dizer, não satisfareis os vossos desejos, aos vossos pensamentos, aos vossos raciocínios carnais, fechados para Deus. E o apóstolo continua: pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Não há acordo. A gente ou vive segundo Cristo, deixando-se guiar pelo Espírito de Cristo, ou a gente vive segundo o mundo carnal, o mundo fechado para Deus, e vive segundo a carne. Há uma oposição entre carne e espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. Veja, infelizmente, como o homem é quebrado pelo pecado original, mesmo o homem cristão experimenta nele essas contradições, que são chamadas de concupiscência. A concupiscência em si não é pecado, mas é o desequilíbrio deixado pelo pecado original. Mesmo quando no batismo o pecado original é sanado, a concupiscência continua. O Concílio de Trento explicou contra Lutero, contra os protestantes que diziam que a concupiscência em si já é pecado. O Concílio de Trento explicou que a concupiscência é consequência do pecado e pode levar ao pecado se eu consentir com ela, mas ela em si mesma não é pecado. É deixada ali para luta. Pode ser causa até de mérito, de crescimento no amor, na fé, na esperança no Senhor. Mas existe uma luta em nós. Uma luta que é preciso lutar. Por isso São Paulo diz, há uma oposição entre carne e espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríeis de fazer. São Paulo vai voltar a isso na carta aos Romanos, do capítulo 7. Ele vai dizer, eu não sei o que acontece comigo, porque não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quem me livrará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo. É Cristo que nos livra disso.
É Cristo que, na força do seu Espírito, nos dá a graça de ir vencendo o mal e fazer o bem. Mas há uma luta. E é preciso lutar. Não se pode ser cristão vivendo segundo a carne. Não se pode ser cristão fechado em si. Não se pode ser cristão pensando, fazendo segundo o mundo. Veja, se porém sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Que lei? Aqui a lei de Moisés e a lei do pecado. Nem a lei de Moisés, com seus 613 preceitos, nem a lei do pecado que me escraviza. Mas a lei interior, a lei que foi infundida no nosso coração, a lei do Espírito. E qual é a lei do Espírito? A lei do amor. E qual é a diferença entre essa lei e a lei dos judeus? É que essa lei, ela não só me dá o preceito de amar, mas ela me dá o próprio amor, a força de amar. Isso é que é bonito. Na carta aos Romanos, na carta aos Gálatas, São Paulo insiste muito que a lei me dá o preceito, mas não me dá a força para cumprir o preceito. E assim a lei que foi dada para minha salvação termina mostrando é que eu sou fraco e pecador. Enquanto a lei do Espírito, ela não só é a lei do amor, não é uma lei de preceitos, mas é uma lei do amor e que me dá a força para cumpri-la. E aí São Paulo diz, continua, são bem conhecidas as obras da carne. Fornicação, que é a libertinagem sexual, o destempero, né, sexual. Libertinagem, que aí sim é não só a sexualidade, mas todo tipo de destempero. Devassidão, idolatria, feitiçaria. E aqui entra, viu? Horóscopo, consultas a espíritos, frequentação de terreiros para fazer o mal, crendices mesmo, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. A relação podia ser grande, tanto que São Paulo diz coisas semelhantes a essas. Mostra uma vida segundo a carne. Mostra que aqui a pessoa não está na esfera de Cristo. Não vive segundo o Espírito de Cristo. E o apóstolo previne. Eu vos previno, como aliás já o fiz. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sim, não entra no reino quem não deixar o reino entrar em si. Quem não deixar Deus reinar em nós. E como é que Deus reina em nós? Quando eu me deixo conduzir pelo Espírito do Filho. Porque o Espírito do Filho vai me dar os sentimentos de Jesus, que é, sim, Pai, seja feita a tua vontade. Onde está o Espírito de Cristo, está o reino de Deus. Onde está o Espírito de Cristo, a pessoa deixa que Deus reine. Porém, o fruto do Espírito é, então depois de dizer as obras da carne, as obras que aparecem naqueles que vivem segundo a carne, agora o apóstolo vai mostrar qual é o fruto de deixar-se guiar pelo Espírito. Caridade, caridade aqui, agape, quer dizer, o amor de Deus em nós. O amor que é capaz de fazer o bem, de se doar ao outro sem esperar nada em troca. Caridade, alegria, a alegria que vem do Espírito. Paz, longanimidade, quer dizer, generosidade. Benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Ou seja, o reto uso da sexualidade. Contra essas coisas não existe lei. Nem a lei do pecado, nem precisa os preceitos da lei de Moisés. Porque o amor, lembre do que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nada faz de inconveniente. Tudo suporta, tudo entrega. Veja, tudo espera, tudo crê. Pois bem, os que pertencem a Jesus Cristo, os que estão em Cristo, os que são guiados pelo Espírito de Cristo, crucificaram a carne. Aqui não tem nada de crucificar o corpo, de fazer maceração no corpo, nada. Crucificaram a carne, pegaram esses pecados e jogaram na cruz. Não vivem fechados em si, mas abertos para Deus. Fazem da vida uma entrega com Cristo, por Cristo e em Cristo. Crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. E por fim o apóstolo exorta: se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. Então, o cristão não pode viver segundo o espírito do mundo, que é espírito diabólico.
O cristão vive no Espírito de Cristo, segundo o Espírito de Cristo, tendo os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo, as palavras de Cristo, as atitudes de Cristo. É por isso que um diálogo com o mundo que seja rendição ao espírito do mundo, ao pecado, é serviço a Satanás. Existe uma luta, e nessa luta você está envolvido. Você viverá segundo a carne ou segundo o Espírito de Cristo. Se viver segundo o Espírito de Cristo, viverá em plenitude. Se viver segundo a carne, ainda que esteja vivo, psíquica e biologicamente, está morto para o reino de Deus. Que nosso Senhor nos livre disso. Ainda temos mais um vídeo com mais um texto para meditarmos. Até lá.